Dito isso, se eu convenci todos vocês a pelo menos prestar atenção aqui na aula até o final, ou a cogitar pelo menos a ideia de se expor, a gente tem que ir para os princípios. Porque tudo fica mais simples quando a gente olha para os princípios, e não para as táticas, e não para o passo a passo. Se a gente dominar os princípios, tudo vai ficar mais fácil. E o primeiro dos 3 princípios que eu quero trazer é que tudo é sobre o seu prospect. Tudo é sobre o teu potencial cliente, o teu cliente ideal, o teu cliente dos sonhos, o teu avatar, a tua persona, o teu ICP. Diferentes pessoas chamam esse cara de diferentes coisas, mas é o teu potencial cliente, tá? Tudo é sobre ele, tudo começa com ele no centro. E para a gente entender bem quem é a nossa persona e conseguir se comunicar com ela, eu gosto da ideia da gente focar na parte psicográfica e não demográfica. O que é a parte psicográfica? São as dores que ela tem. O que está incomodando ela? Porque todo mundo que é teu potencial cliente tem uma dor, tem algo que está incomodando. Ela está num ponto A em que ela está sofrendo e ela quer ir para um ponto B, que é um ponto melhor, onde ela sente menos dor, ou onde ela conquista coisas que hoje ela não tem. Então tu tem que entender também esse ponto B, né, os seus desejos. Tu tem que entender também todas as dúvidas dela. O que ela pensa, o que ela se questiona antes de agir, antes desse todas as objeções, todos os medos que ela tem, todas as incertezas, as dúvidas técnicas, inclusive, e tu tem que entender todas as suas decepções, ou seja, o que ela já tentou fazer de ir para o ponto A, para o ponto B e deu errado. O que já decepcionou ela nesse mercado que a gente atua. Então, assim, antes de escrever qualquer conteúdo, a base aqui é a gente conseguir descrever precisamente cada um desses 4 Ds na linguagem do nosso cliente. Isso aqui é a matéria-prima assim, de toda a produção de conteúdo, de toda a produção de anúncio, de todas as campanhas que a gente vai fazer, que são os elementos aqui do Founder-Led Growth. Então, por exemplo, eu sei de cara quais são as dores do meu potencial cliente do Clube do Valor. No nosso serviço de wealth, as principais dores do cara é ter medo se ele vai conseguir parar de trabalhar ou colocar o pé no freio, não saber se ele está investindo bem, não ter tempo para investir, ter muita insegurança sempre que ele vai fazer um novo aporte. Tudo isso mexe com ele. O que ele quer conquistar? Os desejos. Conquistar a liberdade financeira, ter mais liberdade de viajar mais com a família, deixar um legado legal, proteger o patrimônio que ele construiu, não ser enganado, né? Porque ser enganado é uma dor. Dúvidas que ele tem dúvidas técnicas, né? Qual o melhor investimento? É hora de comprar ações ou renda fixa? Ativos do título do tesouro direto ou de crédito privado? São dúvidas técnicas, mas também objeções do tipo, poxa, será que vale a pena pagar isso para ter alguém prestando esse serviço? E decepções, muitas vezes, né, para o nosso persona, ter tido uma experiência muito ruim com um gerente bancário ou com um profissional comissionado. Então, assim, tudo vai começar por tu conseguir praticamente ler a cabeça do teu potencial cliente, do teu ICP, e em especial nesses 4 pontos, tá? Nos DDDs. Por quê? Porque entender isso aqui é a base para que a gente consiga persuadir as pessoas. E a gente só consegue ser percebido como autoridade, gerar leads e vendas quando a gente consegue persuadir as pessoas. Dito isso, segundo princípio, tá? A gente tem que entender também como é que as redes sociais funcionam. Por quê? Porque o jogo do Founder-Led Growth é jogado em rede social. Mesmo os anúncios que a gente faz são eles são display, né? O display deles é em rede social. E assim, é muito simples, tá? A mecânica das redes sociais. Tem muita gente que fala que o que vale mais? É like? É comentário? Share? Compartilhamento, etc. A resposta, basicamente, é que o que vale mais é tempo de tela, é alcance. Como é que funciona o algoritmo, tá? Tu publica um conteúdo e tu entra tipo no mata-mata. A Copa do Mundo agora, por exemplo, tem um mata-mata, né? A gente tá na fase de grupos, depois vai ter 16 avos de final, oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. E é isso. Tá lá o teu conteúdo contra a concorrência. Se o teu conteúdo for mais assistido, mais pessoas ficarem mais tempo nele, ele vai passar. Aí ele vai ser impresso para mais pessoas. Contra conteúdos que foram também passaram nessa primeira etapa. Se ele de novo for mais assistido, ele vai passar para a próxima etapa. E por aí vai indo. Então o algoritmo, ele basicamente testa num público pequeno, com 1% dos teus seguidores, pessoas que acompanharam teu conteúdo nos últimos dias. Se retém, se teu conteúdo mantém a pessoa ali, que gera tempo de tela, ele vai promover para a próxima fase. Senão, ele vai cortar o alcance. E cada vez mais isso. Então, cada vez mais comum, até nos nossos conteúdos, a gente tem lá um vídeo que teve 3 mil views no Instagram, que é muito pouco, né, para os nossos
quase 400 mil seguidores, mas aí o outro tem 100 mil views, 50 mil views. Por quê? Porque quando ele vai passando de fase, ele vai ganhando exponencialmente mais e mais alcance. Outro fator a entender, tá? Oferta e demanda. É simples assim, né? Se tu enxerga conteúdos de terceiros que tem muitas visualizações, quer dizer que tem muita demanda para aquele tema. Se não tem tanta gente fazendo conteúdo sobre aquele tema, tem pouca oferta, poxa, quando tu fizer um conteúdo assim, ele vai bombar. Então, se tem muita demanda, views acima da média, vale, né, tu fazer a tua oferta desse tipo de conteúdo que ele vai tender a funcionar bem. Exemplo, tá? Tem esse criador de conteúdo chamado Minority Mindset, nos Estados Unidos, que meses atrás publicou esse vídeo, cujo título, traduzido aqui por mim, é: eles vão resetar o seu dinheiro. Aqui está o que tu precisa saber. Aí colocou a foto do presidente do Banco Central e holy smoke. O que eu pensei? Poxa, ninguém conhece esse cara da foto, né? Presidente do Banco Central norte-americano, mas todo mundo conhece o Trump. Então, vou botar o Trump. E eu vou botar um título assim: confirmado, o reset financeiro começou. Então, eu peguei a mesma ideia, né? Eles vão resetar o seu dinheiro, confirmado, o reset financeiro começou. Tinha muita demanda nos Estados Unidos, e eu pensei que, pô, investidor brasileiro talvez demande por isso. Dito e feito. A gente teve um alcance bem melhor do que a nossa média, quase 300 mil visualizações. Aí o que aconteceu? Foi lá o Thiago Nigro e pá, o grande reset financeiro mundial. Tudo está prestes a mudar. E para mim, ele foi ainda mais brilhante, porque ele colocou não só o Trump, como o Xi Jinping, com marionetes. Ou seja, ele foi ainda mais provocador. Bombou também para ele. Foi bem acima da média de views dele. Aí foi lá o Peter, do Nerd de Negócio, e o grande reset financeiro que vai mudar o mundo. A mesma coisa. O Trump ali, com o olho taxado, um contador, botão reset. Porra, conteúdo também muito bem embalado. Isso aqui não é uma crítica a eles, tá? Porque esse é o jogo. Tu tem que entender o que tem demanda e fazer o teu conteúdo ali naquela linha, tá? Porque é isso que as redes sociais querem e elas vão promover isso. E a gente tem que ser humilde aqui e jogar o jogo da rede social. O que a gente não pode é abrir mão da nossa autoridade, da nossa autenticidade, é falar o que a gente não acredita. Mas se eu consigo fazer um vídeo com esse tema, sendo fiel aos meus valores, sendo fiel ao que eu acredito, é isso que a gente tem que fazer. Porque é isso que vai ter alcance. E alcance é essencial para tu ter bons resultados. Então vamos lá. Primeiro princípio, entender que tudo é sobre o teu potencial cliente. Segundo princípio, entender o que as redes sociais querem. E elas querem aquilo que atrai teu potencial cliente. Terceiro princípio é entender o teu papel. Tá? O teu papel como creator, fundador, como founder que vai produzir conteúdo e anúncios, não é o que a maioria pensa. Tá? Não é falar de ti. Eu vejo muito cara começando que pega o celular e começa: oi, gente, tudo bem? Ó, estou aqui no Clube do Valor fazendo uma aula agora, né, uma aula importante sobre o Clube do Valor, o que a gente fez para... Cara, esquece, já perdeu a pessoa. Por quê? Porque a gente tem que falar primeiro com ela, primeiro com a nossa persona. Primeiro a gente valida as dores dela, os desejos que ela tem, depois a gente fascina, né? A gente traz conteúdo bom e aí eventualmente a gente fala da gente com o objetivo de provar que tu merece ser ouvido, de provar que tu é diferente das outras pessoas que estão falando sobre o assunto. Então, a gente só fala de nós mesmos para trazer contexto e provar que a gente merece a atenção do nosso potencial cliente. Porque o protagonista do nosso conteúdo é o cliente e não o founder. Aí o que deve ser feito para a gente ter sucesso? O conteúdo de maior sucesso é aquele em que a gente consegue entrar na cabeça da pessoa que está nos ouvindo e elevar o nível de consciência dela. Que é outro conceito aqui, que antes de eu entrar no passo a passo, nessa parte de princípios, é essencial vocês entenderem. Conceito de níveis de consciência, tá? A gente basicamente tem 5 diferentes níveis de consciência. Eu gosto de simplificar e trazer 4, tá? Quem cunhou essa ideia foi um cara chamado Gene Schwartz. E eu trago aqui 4 principais níveis de consciência. Os inconscientes, aquelas pessoas que têm um problema e nem sabem que tem. Os conscientes do problema, conscientes da solução e conscientes do produto. E eu gosto de pensar também que existe um nível de consciência em relação a ti, ao comunicador, ao founder que está querendo crescer. E aí tem as pessoas frias, que nunca ouviram falar de ti. Tem as pessoas meio mornas, que, eu já ouvi a voz dele, putz, já vi um vídeo desse cara aí, achei legal. E tem as pessoas quentes. Aquelas que pensam: nossa, esse cara é muito bom, ele tem ideias muito boas, eu me conecto muito com ele. E aí vamos lá. Primeiro falando sobre consciência de mercado, tá? Tem estudos que mostram que, na média, em um determinado mercado, só 3% das pessoas estão conscientes do produto. Porém, 17% das pessoas estão conscientes da solução, 20% está consciente do problema e 60% está inconsciente.
Então, nosso mercado de investimentos, o que é estar inconsciente? É estar deixando a vida levar. É nem saber que o INSS não vai ser o suficiente. É nem parar para pensar que, poxa, se eu não acumular patrimônio, no futuro meu filho vai ter que me sustentar. Esses são os inconscientes, a maioria. 20% consciente do problema. O cara pensa, poxa, eu preciso acumular patrimônio. Eu tenho esse problema, não tenho patrimônio, eu tenho que acumular. Ou tenho um pouco, precisava ter mais. 17% é consciente da solução. Uma forma de acumular patrimônio é investir no mercado financeiro, é ter uma carteira de investimentos. E 3% é consciente do produto. Poxa, eu posso ter uma carteira de investimentos investindo por conta própria, com um gerente bancário, com um assessor comissionado ou com uma consultoria de investimentos que cobra uma taxa fixa. E qual que é o grande problema da maioria dos empresários? A maioria foca apenas nos conscientes do produto. Quer uma prova? Abre agora o teu Instagram, se tu produz conteúdo na internet, ou o Instagram da tua empresa, e vê qual é o link da bio. Se ele for algo do tipo, faça uma cotação agora, fale com alguém da nossa equipe, ou um link para o WhatsApp, tu provavelmente está falando só com o consciente do produto. Esse é um problema por quê? Porque uma marca forte deveria atacar todos esses níveis. Porque o nosso papel aqui, fazendo a construção da marca pessoal, seguindo os princípios do Founder-led Growth, é criar consciência tanto em relação a ti, fazer as pessoas cada vez mais te conhecerem, gostarem, confiarem em ti, quanto também em relação aos problemas que essas pessoas enfrentam. É por isso que, se for entrar lá no meu Instagram, vão ter conteúdos assim extremamente amplos, mas assim muito amplos mesmo. Por quê? Porque esses conteúdos amplos eu tô falando com um cara mais inconsciente, mais consciente do problema. Vão ter alguns conteúdos bem nichados, com pouco alcance, falando com consciente do produto. Mas a gente tem que estar toda hora tentando atacar todo mundo. Esse é o nosso objetivo aqui como comunicadores. Se você também é dono de um negócio, mas não está crescendo na velocidade que tu gostaria de crescer, e esse vídeo aqui fez sentido para ti, eu gostaria de te oferecer um próximo passo, é um presente. Eu e meu time compilamos os últimos 10 anos do crescimento da nossa operação em um método que eu usei para escalar meu negócio do zero para os mais de 200 milhões de faturamento. E esse aqui é o mesmo método que destravou o crescimento de vários e vários outros empresários que já passaram pelo que o teu negócio está passando hoje. Por isso, eu quero te chamar para um diagnóstico de escala gratuito, porque muito provavelmente tu é a pessoa certa para ter acesso a esse diagnóstico. Nele a gente senta junto, ao teu lado, para olhar para o teu marketing e para as tuas vendas. Isso com foco em te fazer gerar mais leads e vendas usando o poder da internet. Esse diagnóstico ele é o primeiro passo para tu conhecer por dentro o meu grupo de aceleração de empresários. Um grupo seleto de empresários de altíssimo nível que eu acompanho de perto, pessoalmente, ajudando eles a vender mais, vender melhor e lucrar mais. Então acessa o link aqui abaixo, link da descrição, para preencher teus dados. E se você for selecionado, receber essa conversa e um plano feito sob medida por mim e por meu time, para o teu negócio crescer.